de 8 anos, 6 anos, eu tinha influência muito grande do Partido Comunista, isso em Goiandira, que através do Juca Ferreira, que ele era do Partido Comunista e trabalhava com meu pai na farmácia. A farmácia era o centro de toda da cidade, onde se encontrava, onde se conversava. Na grande guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial, eles se ficavam na farmácia falando sobre o nazismo, o fascismo. Então, desde pequeno, eu percebia que era em torno dessa conversação, inclusive na época também, logo depois, a campanha pelo Petróleo é Nosso. A luta pela Petrobras, pela Petróleo é Nosso, é coisa interessante, que construíram uma torre enorme lá em Goiandira, e essa torre colocou a torre à noite, né? No outro dia o prefeito mandou derrubar. Você vê a persistência do pessoal, né? Dos comunistas, que levantaram a torre de novo, né? Levantaram a torre e expuseram a torre. Então ficava uma coisa assim que foi uma... E as perseguições na época eram enormes, né? Perseguições e as torturas também, né? Na época eles rapavam a cabeça de comunista, passavam piche, arrancavam a unha com alicate, né? O Santos mesmo, o companheiro Santos, ele é da região, né? Tiburcio, lá de Catalão, né? Então a concentração, assim, na região ali então tinha uma influência muito grande. E na época Goiandira era a entrada onde teve parece que onde entrou o partido através de Uberlândia, através de Araguari, e foi a porta, o portão de entrada do partido. O partido veio através da estrada de ferro, que é Goiandira-Catalão. Goiandira-Catalão é a estrada de ferro, né? Ipameri e termina em Anápolis, né? Isso aí que foi um grande, assim, acontecimento. Para mim foi muito importante. O primeiro secretário do Partido Comunista foi o Abrão Isaac, e era de Goiandira. O Abrão Isaac e Carme, a irmã dele. Então, eu vivia assim num ambiente, só falava em socialismo, falava na Guerra da Coreia, né? Na época da Guerra da Coreia, a invasão dos Estados Unidos, que invadiram a Coreia. O pessoal sempre falava nisso, na miséria, na pobreza, e falava que a diferenciação, uns têm, outros não têm. Então, né, a luta por socialismo, sempre ouvia isso, luta do socialismo. Falava sobre Stalin, né, na época, e que, inclusive, é uma coisa interessante, que o Stalin era como se fosse um deus, né? Era o papai Stalin, vovô Stalin. Tem coisa muito assim interessante, que rádio era poucas pessoas que tinham naquela época, né? Rádio, e então na farmácia tinha um rádio. E esse rádio o pessoal ouvia, e tinha um mapa, que, né, foi muito assim na época, porque na época da Segunda Guerra Mundial, eu sou de 42, a guerra iniciou na Rússia, que a invasão foi em 41, os alemães invadiram a Rússia, mas muito embora que a guerra começou antes, né, mas a invasão foi em 41, e ficou até 45, mas... E depois desse período, aí veio o problema da Rússia, da Segunda Grande Guerra Mundial, que a Rússia foi vitoriosa, né? Que perdeu mais de 20 milhões de pessoas na luta, e entre soldados e civis, né? E diz ainda que há historiador que fala que perdeu muito mais, que é 20 milhões. Um povo que sofreu demais na Segunda Guerra Mundial. E comentava muito sobre isso, sobre o desenvolvimento do socialismo, falava sobre o bloco socialista que estava crescendo, que é o negócio todo, né? Meu pai participou nesse movimento, a tomada de Ribeirão Preto,
de 1932, da Revolução Constitucionalista, que você sabe que foi a luta de São Paulo, né, contra o Getúlio Vargas, né? Então foi uma luta que meu pai participou. Inclusive tem aqui uma fotografia da época. Eles ajudaram a tomar Ribeirão Preto, né? A cidade de Ribeirão Preto. Porque Goiás participou também nesse movimento contra os paulistas, né? Contra esse movimento paulista de 32. Então, vivendo sempre isso, Goiandira era o centro, né? Era o centro ali tinha muita influência árabe, influência dentro do partido, né? Os árabes, o arquiteto Cury, né? Que é de Araguari. Então houve o próprio Juca Ferreira de Araguari, que ele formou no Rio de Janeiro e veio trabalhar com meu pai, né? Então isso foi um grande centro de formação para mim, que foi com meu pai. E na época havia a UDN muito forte, e a UDN e o PSD, e tinha também o partido do Adhemar de Barros. E na época meu pai foi candidato pelos comunistas lá em Goiandira. Aí em Goiandira, então, meu pai foi candidato e havia o prefeito que mandava na cidade, a gente chamava de Coronel Sinfrônio. Então ele que era o chefão, e ele era candidato apoiado pelo Pedro Ludovico na época. Então havia um comício que tinha programado um comício para Nova Aurora, e Nova Aurora é uma cidade perto de Goiandira, onde estava participando o Pedro Ludovico, o Getulino Arteaga, e mais outros pessoal lá do Pedro, né? E houve um tiroteio muito grande, houve o pessoal, inclusive, uma disputa, entendeu? E que não queria que ele fizesse o pronunciamento, e foi na base da violência, né? Na base da violência. Nessa idade foi nos anos 50. Aí o Pedro Ludovico, inclusive, eles estavam num tiro cruzado lá, né? E como se diz, ele não foi atingido, mas o Getulino, ele morreu nessa época. Ele foi atingido, e que era o amigo de Pedro, era o secretário dele, né? E então eu vivi nessa coisa. Eu tinha assim muito contato com o pessoal de esquerda dentro da UGS, da União Goiana dos Estudantes Secundaristas, e então participava de congresso, aquele negócio todo. Então já tinha uma certa tendência já tinha anteriormente, e eu procurava entrar numa organização revolucionária. Então, nessa organização revolucionária, era o Partido Comunista Brasileiro, né? Naquela ânsia de querer fazer revolução, e a influência muito grande da Revolução Cubana, influência muito grande da Guerra do Vietnã, da Revolução Bolchevique na Rússia, né, 17, que influenciou demais as democracias e os países do mundo. Então eu achava que eu tinha de participar dentro de uma organização, e essa organização era o Partido Comunista Brasileiro, né? E eu já tinha um certo conhecimento, muito embora teoricamente muito pouco, mas tinha um conhecimento assim, de ouvir falar, aquele negócio, né? E os primeiros livros meus, assim, mais que eu estava assim, que me
me colocou assim, mais numa posição de esquerda, muito embora que o livro seja assim, nacionalista, Godinho da Fonseca, aquilo para mim foi uma coisa, foi uma descoberta, né? O Godinho da Fonseca. E porque falava do nacionalismo, aquele negócio todo. Então, aí eu procurei entrar no Partido Comunista. Aí já quando isso foi na época, mais ou menos nos anos 60, por aí, no Partido Comunista Brasileiro. Mas eu tinha aquela tendência, a tendência pequena burguesa, de querer fazer revolução como os cubanos fizeram, então eu acho que pegar arma, fuzil e fazer revolução. Eu entrei para o partido, mas meio assim descontente com a posição política, com a posição a luta, que deveria ser através do voto, uma opção de coisa, através não de uma revolução armada, né? E eu fiquei assim meio descontente, mas estava fazendo inclusive campanha para a legalização do Partido Comunista. E nessa época, quando eu estava fazendo campanha, isso na praça, ali no Café Central, a gente tinha uma mesa, era o Jarbinha, né? O Jarbinha e eu lá fazendo a campanha, né, com a mesa para pegar recolhimento de assinatura. E nessa época eu estudava no colégio Dom Bosco. E ele passou uns padres, né, na época, e a gente era meio assim, poxa, fomos chamar os padres, naquela época eles eram muito reacionários, e eles não. Aí nós chamamos eles para assinar lá, para reconhecimento do partido, tudo. Isso foi a gota d'água. Né? Isso foi a gota d'água, aí logo imediatamente quando eu fui para a escola, eu estava estudando tudo, cheguei na aula e eles me deram uma carta para mim. Falaram, olha, é melhor você procurar outro lugar, não sei o que lá, Isso no colégio Dom Bosco. E era considerado o colégio mais reacionário na época, né? Então os revolucionários, as pessoas de esquerda, estavam no colégio estadual, estavam no liceu de Goiânia. Né? E aí depois eu transferi para o Liceu de Goiânia, né? Eu estava já no Liceu de Goiânia. E no movimento estudantil eu participei de vários movimentos estudantis aqui na capital, né? E então a gente tinha uma atividade assim intensa, campanha contra o aumento de ônibus, contra isso, contra aquilo. Então a gente participava, eu participei de várias greves, né? Em que a URGS participava, né? E, inclusive teve uma greve, parece que foi de ônibus, se eu não estou esquecido, uma greve de ônibus, que os ônibus, nós paralisamos os ônibus, né? E eles vieram em cima da gente. O Jarbinha participou também nessa greve aí. E vários acontecimentos, né? Inclusive, teve uma época que, na luta parece que foi na invasão, né, da URSS, não sei, na invasão, que nós resistimos à invasão. Eu tinha aquela ânsia pequena burguesa de fazer revolução. Eu achava que revolução é muito fácil, pegar o fuzil, subir e depois já tomar o poder. Então, eu tinha isso, então, às vezes por falta de conhecimento, falta de alguma coisa, muito embora que já tinha lido alguns livros marxistas, tinha lido, né, Lenin, outros livros, né, de Engels, Marx, eu já tinha lido alguns livros, e eu achava que eu tinha aquela tendência assim, querer fazer as coisas assim com a maior rapidez possível, né? Que isso é uma tendência burguesa, né? E aí eu procurei o partido. Aí logo depois houve um congresso dos trabalhadores aqui em Goiânia. E esse congresso dos trabalhadores, aí que partiu, né? Que eu fiquei assim na dúvida, que o negócio estava assim, mais com uma democracia, a luta pelo socialismo, muito assim,
pelo voto, aquele negócio todo. Então eu achava que aquilo não ia dar certo, né? Que eu acho que para tomar o poder devia ser uma coisa violenta, sem uma tomada de poder total não havia possibilidade de criar o socialismo, de construir o socialismo. Aí nesse período e também nesse período veio aqui o João Amazonas, aqui em Goiânia. Aí eu já comecei a ficar querendo o posicionamento do PCdoB era um posicionamento mais revolucionário, e aí eu passei para o PCdoB. Né? Eu passei para o PCdoB, então eu já estava com aquele posicionamento do PCdoB. E muito embora que antes eu tinha participado no partido, tudo, no partido na juventude, aquele negócio todo, fazia parte da OAB do Colégio Liceu de Goiânia, né? Então, que era do PCdoB na época, já tinha passado, na época o Tarzan já estava passando para o PCdoB, Tarzan, Hélio, a tendência, muito embora que ele estava aquele posicionamento na luta do Julião, né? Então ele participou daquele grupo do Julião, mas ele estava migrando para o PCdoB. Quando o representante do PCdoB, o secretário, esteve aqui em Goiânia, então já estava mais ou menos assim para o PCdoB. Então era o Tarzan, o Hélio, um companheiro que morreu na guerra do Araguaia, na guerrilha do Araguaia, que é o Divino, era companheiro meu, o Divino, né? Tinha o James Ali, tinha o James, o nosso amigo aí, o companheiro, que hoje é maestro também, ele era também Jaime. O Jaime. O Aldo era de Anápolis, mas a militância dele estava mais para São Paulo, para o Rio. Tinha várias siglas na época, tinha várias, Paulop e coisa, então tinha demais, era difícil para você saber, compreender, o negócio tinha muita sigla. E cada um querendo fazer a revolução, né? Cada um querendo o seu modo, o seu pensamento. Tinha os trotskistas, né, que achavam que tinha. Então havia todo tipo de coisa, né? Então foi isso aí que influenciou muito, principalmente no partido do PCdoB. Nós organizamos aqui em Goiânia que de várias reuniões, tinha reuniões, era direto as reuniões para a gente, né? Estava em Goiânia e a gente queria. Então o partido tinha os grupos, né? Grupos militares. Estava se organizando um grupo militar, que era grupo tipo assim, que se falava na época, tipo os marquis, né? Lá da França, aqueles grupos de 5, aquele negócio todo, para não ter relacionamento com outras pessoas, que é uma coisa mais fechada, um grupo militar. Né? Então a gente estava formando esse tipo assim, que era eu, o Daniel Ângelo, né? Tinha o Belmiro, que pertencia mesmo ao partido, que estava dentro do partido, né? O Belmiro, o Daniel Ângelo, eu, e tinha os outros que eram assim mais ou menos estava no partido também, mas muito assim recente, eles tinham entrado recente, né? Um pessoal que participou nesse que foi organizado um golpe, né? Foi organizado um assalto, um tiro de guerra, né? Aí nesse tiro de guerra, achavam que precisava de organizar isso, por causa a necessidade de armas, que não tinha arma, não sei o que lá, achava que era necessário a gente tomar as armas, ou aqui no lugar mais fácil, né? Algum regimento, alguma coisa aí. Então ficou acertado que eu fui para Anápolis, olhei lá tudo direitinho, fiz um levantamento e nós tomamos os armamentos lá, que nós tínhamos um fuzil, foram 66 fuzis, com um fuzil nosso, que aí são 65 mais um 66, e munições, aqueles negócios todos, né? E transportamos aqui para Goiânia, munições, num carro, transportamos aqui em Goiânia. Tinha algumas granadas que a gente podia recuperar elas, né? Porque já não era.
E tinha um cunhete de bala, um cunhete de bala, foi muita coisa, né? 2 telefones de campanha, foram telefone de campanha, cintos, baionetas, e o fuzil, que todo mundo na época às vezes criticava, que é o fuzil tipo 1908, não é quer dizer que ele é de 1908, ele é fabricado em Itajubá, é que esse fuzil, até hoje eles usam aqui na demonstração, em Brasília, no BGP, é por aquele fuzil da guarda presidencial, né, de 5 tiros, né, é estilo de tipo 1908, que eles falavam que era fuzil que não dava tiro, não sei o que lá, mas eles usavam esses fuzis. Lá o tiro de guerra não tinha ninguém, era o tiro de guerra, né, com as paredes, com as portas muito reforçadas, tudo, né, e o sargento morava em volta, né, mas não tinha ninguém lá não. Nós entramos, assaltamos lá o tiro de guerra, arrancamos, colocamos os armamentos dentro do carro, foi feito um planejamento. E eu fui lá várias vezes para ver direitinho, estudar como que. Foi feito um planejamento para fazer isso. Ninguém ferido. Esse assalto do tiro de guerra de Anápolis provocou um aceleramento da intervenção aqui no estado de Goiás. Praticamente Goiânia já estava cercada. Né? Que o Mauro caiu foi dia 26, né? Foi dia 25, né? Dia 26 de novembro. E o caso nosso foi dia 13 de novembro, a sexta-feira, nós fomos presos logo imediato. Por que foi preso imediato? Foi preso imediato porque falta de experiência também. As pessoas que participaram, teve uma pessoa que participou que tinha parente que era policial e denunciou. Para não ser preso, ele denunciou para não ser julgado, então ele denunciou e foi todo mundo preso. E os armamentos, as armas, coisas, eles ficaram aqui na T30, que era por um mato, na T30 aqui, ó, aqui pertinho, na T30. E na casa de Belmiro. Por que isso? Porque quando nós fizemos esse assalto, era para ser uma coisa em cadeia, tinha de outro grupo pegar essas armas e já começar a fazer outros assaltos que a gente não ia saber, que não estava sabendo. O Mauro Borges escreve no livro dele, tem até o livro dele aqui, que isso aí foi feito pelo Rio Grandino Cruel. Esse assalto, o tiro de guerra, foi comandado. Não tem nada a ver, com foi o partido, PCdoB, que organizou tudo, né? Não tem nada, que o Belmiro parece que tinha ligação com uma pessoa, negócio de terra, né? Uma coisa assim. Eu não sei, uma venda, não sei de que o Belmiro é primo de uma fulana, Belmiro, que tinha participado. Mas ele não tem nada. No Mauro ele escreve, o livro dele foi muito apressado, né, para escrever o livro. Muitas vezes eu estive perto do Mauro, mas eu queria até falar com ele, conversar com ele, para falar para ele que não tem nada a ver. Muito embora que prejudicou ele, né, que foi uma coisa que acelerou. Né. Você vê assim de fora assim, você lê o livro, você vai, mas o Mauro está certo. 13 de novembro foi feito, 13 para 14 foi meia-noite mais ou menos, nós escolhemos o horário para todo mundo estar dormindo, né? No horário ser mais tarde, e 14, né? Isso foi na sexta, sábado. Depois nós fomos presos na segunda-feira, dia 15, por aí, na segunda-feira. Na segunda-feira. Quer dizer que foi logo imediato fomos presos. Logo imediato. E naquela época o Rivadavia Xavier que parou, morava ali na rua 4, na rua 4, num predinho lá, né? E então, naquela época, os Fusca, aqueles preto e branco, né? Então parou lá tudo assim. E aí me prenderam lá. Aí eu fui o último a ser preso. Belmiro, todo mundo estava na cadeia, eu chego, né? E aí foi uma coisa assim muito rápida. Muito rápido. Assim, aí nós ficamos presos na casa de detenção. Na casa de detenção, logo imediato, com a ocupação de Goiânia, eles não deixaram a gente ficar na casa de detenção, foram para o 10º PC. Qual foi a polícia que efetuou a prisão de vocês? Foi o Rivadavia, né? Na época era o Rivadavia, que era secretário do DOPS, né? Não, Segurança Pública. E o outro, Rodovalho. Quem me prendeu foi o Rodovalho. Rodovalho
parece que ele é advogado, né? Era delegado de Catalão, né? E é um sujeito com a cara assim, eu fui muito... Mas foi assim, meio... Não houve violência, né? Não, eu tô dizendo, Não- o voto da prisão foi a polícia goiana. Foi a polícia goiana. Foi a polícia goiana que fez. Foi a polícia goiana e logo com a intervenção, né? O Major Sidônio, que comandou o nosso inquérito aqui, foi o Major Sidônio. E o Major Sidônio, logo imediato, quando houve a intervenção aqui, nós fomos transferidos logo imediato. Então o depoimento lá na casa de detenção que nós ficamos foi uma rapidez tão grande, porque eles já estavam querendo a presença nossa lá no 10º BC, lá para pegar o depoimento, né? E aquilo, esse assalto do tiro de guerra, eu já falei, mas eu vou frisar outra vez, acelerou mais a intervenção aqui no estado de Goiás. Uma coisa que você pode ver nos jornais, da Manchete na época, mesmo Última Hora, né? Então que foi acelerou bastante a intervenção no estado. A gente estava preso no 10º BC, e a gente assistia, ouvindo os voos rasantes aqui em Goiânia, né? Os voos rasantes aqui. E quem estava aí, aqueles que participaram na época do Juscelino Kubitschek, naquela que eles não queriam dar posse para o Juscelino lá na Jacareacanga, o tenente Bandeira, né? Veloso. E ele estava pegando o depoimento da gente lá, todo mundo lá em volta, uma cadeira giratória, e cada um fazia uma pergunta, que é um negócio assim, né? Eu fazendo para pegar para saber o que está acontecendo, o que aconteceu. E é uma coisa interessante que depois que desse assalto, que nós viemos aqui para Goiânia, o que acontece? Acontece, nós procuramos companheiros, eu não vou citar nome, Tá. Mas procuramos companheiros, os companheiros correram. Falou, você não me procura não, quer dizer, nós ficamos praticamente na mão. Né? Quantos dias depois praticamente na vocês mão. E foi uma empresa imediata, né? Quantos E dias? também essa empresa imediata também foi por causa também de que não teve um apoio, que não teve apoio. Se tivesse apoio, poderia já, né, essas armas não ficar aí, ir para o outro lado, porque era uma coisa assim, sequência, que outro pessoal, outro grupo ia distribuir, ou já estava pronto para... Né? Se falava muito na época, né, das armas do governador do estado de São Paulo, o Adhemar de Barros. Né? Essas armas nunca chegavam aqui, aquele negócio todo, né? E o Mauro, no início, estava colaborando, né, com o golpe, né? Muito embora dentro do governo dele tinha gente comunista, tinha uma opção de gente lá de esquerda, né? Às vezes nem comunista não era, mas de esquerda, dentro do governo Mauro. Mas aí, o que acontece? O Mauro depois foi mudar a posição dele, né? E o Mauro, e eles queriam que ele demitisse os pessoal, eu lembro muito bem isso, e ele não demitiu, né? Não demitiu esse pessoal, e então já começou a fazer aquela perseguição, querendo substituir ele, no que foi substituído, né? E no dia 26, né? Houve aquela... Né? E nós presos aí no 10º BC, né? Aí nós ficamos lá presos, né? E aí fomos transferidos para Brasília. Eu posso dizer francamente para você que eu não fui torturado. Nessa primeira prisão? Não. A única tortura que pode ser, basta você ser preso, os seus direitos estão sendo, né, cerceados. E os depoimentos, à noite, aquele negócio não deixa você dormir, aquele é um método de pegar depoimento. Mas torturado eu não fui, eu não posso dizer sobre isso, sobre a tortura, né? Nós chegamos, quando nós saímos daqui, fomos para o APE, Polícia do Exército, em Brasília, a PE, eles manobravam aqueles negócios, aquela automática, e fez aquelas ameaças, mas a gente via que era... Mas não chegou a ser uma coisa assim. Depois não foi transferido para o 10º BC. Lá tinha pessoas que estavam com um problema muito sério, que é o Paulo Gútico.
inclusive um companheiro, tudo, mas não era do partido, não era nada. Eles prenderam ele aqui em Goiânia, né? E é uma pessoa que sofreu demais. Ele tinha um problema mental, então ele estava junto com a gente lá, ele queimava o corpo todinho com cigarro, né? Queimava o corpo e fazia tanta besteira lá dentro da prisão, bebia água da privada, ele quando defecava, passava no rosto, que eles judiaram demais com ele. Segundo, que eu sei, através de jornais, tudo isso, né? Que ele não aguentou as torturas, aquele negócio todo, que foi bastante torturado. Porque qual o nome dele? É Paulo Butkov, polonês. O pai dele é o russo, o pai dele é o russo, que foi até meu professor, né? O Butkov, e a mãe polonesa. Eu fui preso em novembro, eu saí mais ou menos janeiro, fevereiro, março, mais ou menos, uns 4 meses, 4 a 5 meses, por aí, 4 meses. Aí eu saí com o próprio habeas corpus, porque naquela época tinha muitos presos que estavam redigindo, né? Habeas corpus direto para o Superior Tribunal Militar, na época, superior, não era o Supremo, era o Superior, se eu não estou enganado. Mas a gente tinha um advogado que era o Rômulo. Mas o meu veio mais rápido para mim porque eu tinha feito antes, né? Mas ele depois fez também. Mas o que eu saí mesmo foi com o meu habeas corpus, porque naquela época o pessoal estava fazendo. Então eles estavam aceitando ainda, porque estava no início, né, das coisas, então... E essas 4 pessoas que tiveram com você, qual foi o destino dessas 4 pessoas? O Belmiro foi preso, né? Acho que cumpriu aí não sei quanto tempo de prisão. 2 pessoas parece que foi anistiadas pelo exército, né? Esses que tinham entrado assim muito recente, e que eles colaboraram com eles, com a polícia, com o exército, com o governo, com o DOPS, né? E o Daniel Ângelo foi preso também. O Daniel Ângelo cumpriu bastante tempo na CEPAI, depois ele conseguiu fugir, né? Mas ficou aqui no Brasil. Sim. Eu fui preso em 64, saí em 65. Depois eu saí, o que acontece? Eu saí da prisão em Brasília, aí eu fui para Goiânia, para Ceres. Eu fui para Ceres, onde meus pais, né, viviam lá, tudo, fui para Ceres. Aí, chegando em Ceres, logo imediato, quando eu saí, vieram o capitão Fleury, mais o Thompson e o outro lá. Sempre entravam os 3, os 4, Garcia, Thompson, Garcia e mais outro. Thompson, Garcia, eu não me lembro agora. Então eles foram lá para pegar um depoimento meu, né? E logo eu fiquei assim com medo, né? Falei, poxa, vai ser alguma coisa, que os companheiros foram presos, porque até então eles não sabiam que tinha sido, esse assalto de guerra tinha sido feito pelo PCB, pelo Partido Comunista do Brasil. Eles até então não sabiam. Achavam que foi um grupo aí, uma coisa de estudante, foi lá e fizeram isso, tudo, não sabia. Com o depoimento nosso não dá. Mas depois foram presos os outros companheiros e eles, né, me identificou qualquer coisa, falou. Eles perguntaram para mim que parece que eu já estava pronto para ir para a China, que não sei o que lá, simularam uma opção de coisa que era para mim ir para a China, não sei o que lá, e fazendo pergunta. Aí então já identificaram que eu era do PCdoB. E já tinha nessa época, porque antes 65. Não. 65. Então identificaram então que eu já tinha alguma ligação com o Gerson, que eles não sabiam, com o Tarzan, com esse pessoal todinho, né? E tinha um pessoal que já tinha ido para a China, né? Tinha um pessoal que tinha ido para a China. Aí o que acontece? Aí eles vieram, prenderam, me fiquei preso lá um pouco, para pegar um depoimento, eu fiquei um dia lá em Ceres. Aí eles me soltaram. Quando me soltaram, daí pronto. Aí eu não parei, não fiquei mais em Ceres. Eu peguei e saí. Aí eu já fui imediatamente embora, né? Porque logo eles vieram de novo para me prender. E eles estavam dentro da cidade, que eu demorei mais um pouco
lá em Séries, aí eles vieram. Parece que foi uma coisa muito rápida, eles vieram para me prender. O que acontece? Eu fui para o Uruguai, fiquei no Uruguai, mas lá para me ter contato foi muito difícil, aquele negócio todo com o pessoal que estava em luta lá, os Tupamaros, no Uruguai, né? Tava os Tupamaros. E aí acontece que eu fiquei pouco tempo lá. Depois fui para a fronteira, fiquei na fronteira ali, Livramento, né? E ali tinha um partido e eu estava ali assim, fiquei na casa de um companheiro, aquele negócio todo, né, no Livramento. De Livramento eu vi que o negócio... Aí eu fui para o Rio. Aí já estava mais ou menos no final de 66. Final de 66, e eu estava no Rio de Janeiro, né? Mais ou menos em 67, minha memória está até funcionando agora, 67, e parece que foi no mês de setembro que nós encontramos, eu encontrei com o Marco Antônio, em 67, Marco Antônio Della Corte, encontrei em 67. Aí o que é? E nessa época eu já estava condenado já. Estava condenado. A revelia, né? A revelia. E aí nós tentamos ingressar na embaixada do México, né? Que lá na embaixada do Uruguai não tinha mais jeito, porque estava Tarzan, estava cheio lá a embaixada do Uruguai. Tarzan, o Gerson, o James Allen, né? E não tinha mais, lá não tinha mais vaga, eles estavam até dormindo na garagem. Estava lá na garagem da embaixada. E o que acontece? Aí a gente tenta, no Flamengo, na embaixada do México, tenta pedir asilo, né? Aí o que a gente faz? A gente abre, bate, entra lá, o mordomo lá abre a porta um pouquinho, e a gente pega, empurra, quase arrebenta a porta, não sei se arrebentou a porta grossa, né? O mordomo cai sentado lá, parece, não tem esse negócio, e a gente entrou lá dentro, invadiu a embaixada. Nós invadimos a embaixada. Era quantas pessoas? Na embaixada era eu e ele, mas tinha mais gente lá na embaixada, né? Brasileiro lá, né? Mas a embaixada, o embaixador fez uma ameaça e nós aceitamos a ameaça, né? Fez uma ameaça de chamar a polícia, né? Para tirar nós de lá, né? Fez uma ameaça violenta e nós tentamos, né? Ficando. E pegou o Marcos para um lado para conversar, depois comigo, separado, né? E não queria, de forma alguma, dar asilo pra gente, né? De forma alguma. E no final, com a ameaça dele, que ia chamar a polícia, né? Que aí pronto, aí nós estamos liquidados, né? Principalmente eu, né? Eu e ele, né? Nós dois. Principalmente eu, porque eu estou falando principalmente por causa do armamento, né? Que teve aquela ousadia de invadir, tomar as armas. Aí o que acontece? Acontece que aí ele ofereceu um carro para tirar nós de lá, né? Para deixar a gente um local onde... Né? Agora você pensa bem, né? Largar e depois podia ligar para a polícia e falar, nós estamos largando fulano no lugar. Nós fomos muito ingênuos, né? Aconteceu direitinho. Então acontece isso. Isso aí, agora depois disso aí, eu estava tendo contato com o pessoal do partido, né? E eu consegui uma passagem para Paris. Eu fui para Paris, consegui documento, tudo direitinho. 67. 67. Eu já estava sendo... Eu fui condenado em 67. A primeira condenação, 67. A revelia, né? Na 11ª região militar, em Minas Gerais, né? Parece que é em Minas mesmo. Então, Juiz de Fora, né, Marcos? Aí eu fui para Paris. De Paris eu fiquei uns tempos em Paris. Aí eu fui para Moscou. Moscou eu fiz o curso, né? Porque acontece que aqui você estava sobre a mira, né? Você estava vivendo aqui sobre uma pressão muito grande, né? E eu estava vivendo sob uma pressão muito grande. E pelo fato de ter assaltado um tiro de guerra, isso aí é uma coisa, compreendeu? Não foi um movimento assim
Porque às vezes o pessoal do Partido Comunista era preso, não, às vezes nem torturado não era, entendeu? Às vezes não era torturado. No início que eu estou falando, porque depois passou isso já, entendeu? E você pensa bem, tiro foi uma coisa, uma afronta às Forças Armadas, à instituição aqui, né? E eu quando consegui sair, parece que foi um alívio para mim. Foi um alívio muito grande. E eu fui recebido muito, muito bem na União Soviética na época, né? Ex-União Soviética, porque na época União Soviética, hoje que não é mais. E eu fui muito bem recebido lá, né? E eu fui recebido de tal forma que, né, que compensou certas coisas, mas muito embora que você fica com aquela ânsia, né, de querer voltar para a pátria, para fazer alguma coisa, tudo, né? Mas eu tinha certeza absoluta, se eu tivesse voltado em determinado momento, se eu tivesse ficado aqui, ou no governo do Médici, que foi um governo mais violento que houve da época, eu estava, né, não estava aqui vivo falando. Em Paris eu fiquei mais ou menos um mês, mais ou menos, aí eu fui para Moscou, né? E chegando em Moscou, eu fui para a escola, né? Escola de quadros, né? Do partido. E eu fiquei um ano fazendo a escola, né? Estudando marxismo, estudando teoria, né? Depois do término da escola, né, eu consegui fui transferido para Kiev para fazer geologia. Mas meus conhecimentos de matemática, física e química estavam muito fracos. E eu queria fazer um instituto, um curso superior. Aí o que acontece é que eu fui para o técnico de geologia, estudando em Moscou, em Moscou não, em Kiev, e acontece que em Kiev eu fiquei praticamente um ano, né? Aí, nesse período de um ano, eu já tinha conhecido a Maria, que morava em Moscou, que fazia medicina, e aí eu pedi a transferência para Moscou. Eu fui transferido para Moscou. Em Moscou, eu ingressei no instituto aí já no curso superior, no instituto de geologia, porque o instituto lá na Rússia quer dizer que é faculdade como aqui no Brasil, faculdade. Lá, muito embora que exista faculdade, mas instituto também é a mesma comparação de faculdade. Aí eu ingressei no instituto de geologia, perto da Praça Vermelha, e no Instituto Imre Orgenikidze, então estava estudando lá tudo. Eu tive muita dificuldade, né, com matemática, outras coisas, aí com muito custo eu superei, que a Maria conseguiu professor, professor particular, tudo, e aí eu superei e fiz o curso de geologia. E o curso de geologia foi um curso de 5 anos, né? Eu terminei o curso de geologia, que é engenheiro e geólogo. É duas coisas, engenheiro e geólogo. Engenheiro de construção de minas, de barragem, de coisas, né? De galerias de exploração, né? De minério. E depois desse curso, que ficou 5 anos, né? Mais ou menos 5 anos, aí eu vim a retornada ao Brasil. E nesse período eu tinha muito contato com o Grigório Bezerra, com o Pressa, com a família do Prestes, que o Prestes veio logo depois, né? Eu cheguei primeiro que o Prestes, mas o Prestes logo veio depois para o Brasil, que estava na França, que negócio todo, né? Ele não podia ficar mais lá aqui no Brasil, e então ele veio para a França, da França foi para Moscou. E o Grigório Bezerra foi naquela época do sequestro, que ele veio, foi para Cuba, de Cuba foi para Moscou. Então eu tinha muito contato com eles lá em Moscou, no exílio. E nesse período, quando eu terminei, eu estou contando assim mais rapidamente, que quando eu terminei o curso em 75,
Em setembro de 75 nós viemos para o Brasil, eu e a Maria. E a gente tinha uma opção de livro, uma opção de coisa, então a gente despachou esses livros através do navio, né? Livro técnico, são quadros, uma quantidade enorme de discos, né? de músicas clássicas, e um acervo de livros, né? Inclusive eu tenho até alguns livros aqui, mas a maioria dos livros, dos discos, das coisas foram... e eles ficaram, né? Eles tomaram, né? Ficaram para eles, não sei, né? E nós chegamos em 75, setembro. A grande alegria minha foi ter formado aquele negócio todo, ter voltado para o Brasil e começar a trabalhar, tudo, né? Eu com a Maria também trabalhar, porque ela formou em medicina, né? Doenças tropicais. Falei assim, não vão chegar e vão começar a trabalhar. E com aquele sonho, né? Um sonho de querer fazer alguma coisa para o país, né? Mas chegamos aqui no Brasil, mas quando chegamos, ainda sobre um regime militar, sobre um regime de perseguição, de coisa que deu vontade de voltar, né? Deu vontade de voltar, pegar a Maria e falar, vamos voltar para a Rússia, porque aqui não dá para a gente ficar. E eu percebia, e aquela ânsia de querer trabalhar, eu fui para São Paulo, eu publiquei, tinha inclusive um anúncio nos jornais do estado de São Paulo, de trabalho, que o pessoal estava procurando, geólogo, aquele negócio todo. Mas eu podia trabalhar como geólogo, não mais como, assim, não como geólogo, mas como uma pessoa, assim, como técnico, porque eu não tinha diploma reconhecido, não tinha nada. E já tinha muita dificuldade nesse negócio, porque não tinha jeito de reconhecer o diploma. E a Maria aqui, né, chegamos aqui no Brasil sem falar nada, né, em setembro, né? Em novembro eu fui para São Paulo e eu tinha recebido uma carta que tinha chegado as coisas em São Paulo, a mudança de Moscou para cá, né? Em 75, novembro, mais ou menos 15 de novembro. E eu tinha ficado uns 2, 3 dias em Moscou, em São Paulo. Eu fui para Santos, tudo, né, no Porto de Santos. E nesse período, eles parece que já estavam me esperando lá, né? Estavam me esperando, eu fui sequestrado, me levaram preso para a polícia, a antiga polícia marítima, né? E nessa polícia marítima já começou as torturas lá, né? Eles começaram, mas foi uma coisa assim mais leve, que não foi como lá no DOI-CODE, né? Aí eles começaram a dar soco, fazer coisa, fazer pergunta, mas eles não sabiam nem que fazer pergunta. Estavam fazendo as perguntas, mas sem muito interesse da minha resposta. Eles estavam querendo só mesmo a torturar. E logo imediato eu fui transferido para o DOI-CODE. Aí eles vieram, me levaram, me algemaram, me encapuçaram, e aí pronto, aí começou as torturas lá no DOI, né? No DOI é a mesma coisa que você está entrando no inferno, né? É um inferno de tortura. Então o que tinha? Eles, uma sala mais ou menos do tamanho dessa, ou maior um pouco, com a cadeira pesada, né? Uma cadeira pesada com zinco, tira a roupa sua todinha, joga sal, água e amarra você e com as mãos assim amarradas na cadeira, e o pé também, a perna, eles colocam um pau, pelado. E amarra o fio nos órgãos genitais, né? E no dedo. E o que acontece? A tortura, eles vão dando os choques, você vai... Esse choque, a cadeira é tão pesada que treme, você contrai os dentes, aí começa a contrair, e aquele tipo de tortura, né? Que é esse choque que é violento, né? Você sente muito assim, aquela sensação horrível. Aí, a pior ainda, porque toda essa tortura é violenta, mas a pior ainda é a tortura que eles colocam o fio dentro do ouvido.
Aí é como se fosse uma pancada assim, uma bigorna, uma coisa, você vê aquele barulho e você vai desmaiando, aí você desmaia, eles vêm de novo, eles começam a dar soco aqui no diafragma para você começar a voltar, né? E fazendo e continuando. Então nessa primeira sala, que se fala sala de visita, eles não querem saber de nada, eles querem saber só, não querem nem saber seu nome. Pergunta, você começa a responder, eles dão um choque. Pergunta, responde. Você não consegue responder também, porque você treme tudo, né? Você não consegue. Então isso aí foi no início. Depois eles te colocam numa sala, num quarto, numa prisão, numa cela que é mais ou menos isso assim, tem 1 metro e pouco, 1,20 m, e com um colchão e um vaso sanitário daqueles de pé, que fica um buraco que tem, e te coloca lá dentro, né, escuro, né, com uma tampinha assim, que você fala X1. Colocava lá, e aí a partir disso aí não deixava você dormir. E a noite inteira você não dormia, pegando depoimento. Então aí que eu percebi, são 3 equipes, equipe A, B e C, que pegam o depoimento. Então aí já começava a pegar o depoimento, mas você encapuçado, né, numa sala toda, às vezes dava para você ver, quando ele saiu, qualquer coisa, dava para ver, né, uma sala de toda acolchoada para não ver o barulho, para acústica, né, para não dar e eles começaram a pegar o depoimento, né, a primeira a turma que são 3 equipes, pegar o depoimento. Depois esse depoimento é passado para outra equipe, né? Outra equipe analisava e formulava outras perguntas. E a terceira equipe, né? Aí às vezes mandava você redigir, fazer alguma coisa assim, apontar alguma coisa sobre a história, né? O que foi. E o que eles perguntavam muito para mim? Perguntavam muito sobre o tiro de guerra, sobre a minha participação, perguntavam aqui sobre as coisas aqui né? Queriam saber mais. E me chamava, geralmente, porque eu falava russo, que eu estava falando muito russo, e me chamava agente da KGB. Entendeu? Agente da KGB. Então, nesse período, eu fui preso nesse período, foi no governo Geisel. E no governo Geisel, na época, estava uma divergência no governo Geisel. O Frota, mas o Dávila, o segundo comandante do exército em São Paulo, estava em divergência. Eles queriam que prendesse os comunistas. O Manuel Filho, ele foi torturado lá e morreu na época que eu estava lá. Eu estava no DOI-CODE. Ele não aguentou as torturas, né? Não aguentou. Porque para aguentar as torturas, principalmente os choques, as coisas, porque já estava todo, já especialista, né? Porque eles tinham, porque iniciou lá foi a OBAN, né? OBAN. Depois da OBAN veio o DOI, né? DOI-CODE, que aí já estava mais aperfeiçoado, mais coisa, né? Com o Fleury, com o pessoal, né? E então, na época tinha essas equipes, né? O Herzog foi preso em outubro. Eu fui preso em novembro, mais ou menos meados de novembro. Eu fui preso. E eu fiquei no DOI até mais ou menos no final de dezembro. Até no final de dezembro. E eu estou sabendo disso porque eu li alguma coisa, porque eu estava praticamente transtornado, né? O inferno, esse do DOI foi uma coisa assim que eu estava ainda consciente, né? Das torturas, eu estava consciente, ainda mantinha a consciência, e muito embora que sofrendo, né? E ficou mais ou menos em torno de novembro até o início de janeiro, deve ter ficado. E tortura. E isso sempre no período de tortura. Aí depois eu fui transferido para Brasília, para o DOI de Brasília. Aí em Brasília, aí que foi a tortura psicológica. Aí que eu fiquei completamente... Aí eu fiquei louco, completamente fora de si, porque eles usando os métodos na prisão fechada, com calor, frio, luz acendendo, luz, água,
pingando, você ouvindo as coisas, o dia transferindo, o dia mudando o dia, vamos supor o dia tem 24 horas, então o que eles fazem? Eles dividem o dia em 4 dias, num dia em 4 dias, como que faz isso? Psicológico, a luz vai esfriando, vai esquentando, traz o café, traz a comida, mesmo que você não come, vai fazendo isso, vai fazendo, até você ficar... Porque o preso, quando está preso, ele olha pela unha e vê direitinho, unha, cabelo, barba, fala, tanto tempo, isso, aquilo, mas aí depois você perde a noção. Eu perdi a noção. Aí já a vida já não tem valor, aí você só pensa em outra coisa, aí você pensa que você não tem mais valor, você não tem mais... você vira um rato de laboratório. Por isso que rato de laboratório, quando eles fazem o teste, imediatamente eles matam o rato, né? E a gente fica daquele jeito, daquela forma. O que acontece? Aí eu fiquei esse período, foi uma casa mesmo de... Praticamente, as torturas físicas, parece que você vai... né? Mas essa foi pior. A tortura lá física... Parece que você suporta, que você está consciente, você vai suportando. Às vezes chega um momento que às vezes você não suporta. Como eu tentei lá também, a primeira vez que eu tentei o suicídio foi lá em São Paulo. Mas a tortura física, a tortura psicológica para mim foi um martírio, porque eu às vezes não conhecia nem família, eu não falava, eu não tinha condição de falar, não tinha condição eu ficava mudo. Não tinha, eu só ouvia, eu estava num delírio, eu estava delirando, ouvindo julgamento, ouvindo isso, ouvindo aquilo. Quer dizer, eles conseguiram me levar e transformar numa pessoa assim, sem consciência, sem... uma coisa assim... como se fosse um bicho qualquer, compreendeu? É como se fosse uma pessoa que não raciocinava, não fazia nada. É difícil até explicar o jeito que eu estava, né? Eu estava, às vezes, talvez até inconsequente, porque eu se eu tivesse, quando eu voltei, quando eu fui transferido de Brasília para Sepaigo, se tivesse me colocado junto com os presos comuns eu acho que tinha eles não iam me aceitar lá, não iam aceitar. Foram os companheiros que me trataram de mim, que me cuidaram de mim, que ficaram me vigiando 24 horas para não fazer nada. No DOI-CODE em São Paulo também, eu não estava aguentando mais essa tortura, eu peguei o fio, assim, arranquei assim, os fios e coloquei aqui e desmaiei também, eu desmaiei. Eu não sei como é que eles fizeram comigo, eu não vi mais nada. Isso foi lá no DOI-CODE. Depois eu tentei lá em Brasília, mas eles deixam a gente pelado, né? Mas acho que deixaram a meia lá, eu tentei com a meia, mas arrebentou a meia isso em Brasília. E já na Sepaigo, foi um fio que eu vi, um fio lá e minha esposa estava aqui em Goiânia, não falava o russo, não falava português, só falava russo, e com maior dificuldade ela não podia sair, porque o Rômulo, o advogado, falou para ela que ela não era para sair, para ficar sempre dentro de casa, porque grávida, ela estava grávida do Daniel, do meu filho, e então ela não podia sair, porque eles estavam ameaçando a deportá-la e inclusive mandar ela de volta. E ela ficou tão desesperada que chegou a ir na embaixada da União Soviética, e o embaixador o que podia fazer? Ele não podia interferir no assunto interno do Brasil. A única coisa que ele poderia oferecer para ela foi a passagem de volta. Passagem de volta, as coisas para ela, tudo. Mas aí ela preferiu ficar aqui, esperar, ver as consequências, né? E ela estava muito assim, não sabia o que fazer, não sabia o que... né? Muito embora ela sabia do meu caso aqui no Brasil, as coisas, tudo, né? E do perigo, tudo. Eu também fui ingênuo, minha parte foi uma ingenuidade ter vindo, né?
e não ter ouvido os companheiros, falar, espera, melhor esperar, vem a anistia aí, tudo, espera. E eu não esperei. Então, eu tinha aquela ânsia, né? E a Maria, pensa bem, não falava, aquele negócio todo, uma dificuldade muito grande. E ela estava grávida, né? Eu não tive condições de ficar com ela, dar assistência para ela, né? Ela ficou solta, muito embora que minha família deu uma assistência muito grande para ela, né? Meus irmãos, né? O Zequinha, meu irmão, o Jeová, né? Minha mãe deu uma assistência muito grande. E ela ficou aqui no Brasil e passou, né? De muita dificuldade, como eu falei, né? Dificuldade, então eu não tive condições de dar assistência para ela, porque eu fiquei preso, né? Eu fiquei preso quase 2 anos, fui em 75 preso a partir de novembro até 77, junho de 77, 17 de junho. A partir do momento que minha mãe ia na prisão, depois que o senhor já poderia receber visita grávida, o senhor não reconhecia o bebê, o senhor falava que era um travesseiro. O que ela está dizendo, isso é verdade, que eu não sabia, eu pensava que a Maria estava fingindo. Eu estava com aquela, que ela estava assim, com um travesseiro, eu cheguei a falar isso, né? Mas eu também não estava falando, às vezes falava, às vezes não falava, eu estava mudo. Eu ouvia as coisas, não reconhecia, eu não reconhecia, para mim todo mundo era espião, todo mundo estava me ouvindo, eu estava falando, eu fiquei transtornado, né? Assim, foi um período muito difícil, né? Voltando um pouquinho atrás, quando eu estava em Brasília, quando eles me pegaram em Brasília, quando eu estava lá, me pegaram para me assinar, eu estava transtornado, jogaram um balde d'água, parece que eu cheguei molhado lá, molhado, e com os guardas, né? E eu procurando lugar para me pular. Para mim tentar pular do prédio, que eu não tinha, para mim já não tinha mais, compreendeu? E eles me vigiando, um lado para o outro. Eles sabiam a reação da pessoa. E o jeito que eu fiquei em Brasília, eu devo ter ficado 1 mês. Para mim fiquei 1 ano lá. Para mim fiquei 1 ano. Foi uma coisa que para mim não foi... Porque logo depois eu fui transferido para Sepaigo. Né? Eu fui transferido para Sepaigo. Mas quando eu fui transferido para Sepaigo, virei um bicho, né? Eu virei uma pessoa não humana. Cheguei lá, uma pessoa que estava toda transtornada, não sabia do jeito que eu tinha vindo. Pelo transporte eu não sabia se eu vim de avião, se eu vim de carro, como foi no pensamento. Quando chego lá e já tinha, minha sorte, que na Sepaigo tinha uns presos políticos lá, estava o Abrão, que era o médico, estava o Tibúrcio, o Elias, o jornalista, o Vilmar Alves, né? E tinha uma porção de comunistas lá de Anápolis, de Goiânia, né? Tava vários companheiros lá, tava o que foi secretário do partido, que era o Bailão, né? E tava bem assim. Na realidade, então, o Sepaigo é um paraíso, então, né? O Sepaigo para mim foi um paraíso, porque eu cheguei, estavam os companheiros, me trataram muito bem, e eu cheguei como um louco, né? Louco mesmo, você pode dizer, transtornado, e tentei o suicídio, né? Como eu tentei o suicídio, para mim eu falo porque eu não aguentava, porque eu estava só ouvindo conversa, mesmo depois que eu saí das torturas de Brasília. E eu ouvia constantemente julgamento, eu ouvia visões, coisas, e Goiânia para mim não existia. Para mim Goiânia é uma cidade nova, que eu não sabia, não tinha, não falava, eu não falava. Chegava a Maria lá, não falava, e ela chegava com o Daniel, no Sepaigo, que era pequeno, e eu não dava valor no Daniel, não dava valor em ninguém. Para mim era assim, uma coisa estranha, né? Demorou muito eu começar a ter uma melhora. E que me ajudou muito foi o Abrão, né? Que me ajudou. Eles me levaram então para a clínica, conseguiram me tirar da Sepaigo, me levaram para a clínica psiquiatra para passar remédio. Inclusive existem as receitas que passaram para mim, né? Para tomar remédio e tudo. Aí aos poucos eu fui melhorando, aos poucos. Né? Eu fui dando aquela... mas muito tempo, desde depois que eu saí da prisão,
E eu fiquei muito tempo. Isso aí, eu não tenho vergonha de falar, porque foi verdade as reações que eu tive, porque muitas vezes, mas isso é covardia, tudo. Mas o que eu sentia na época é uma coisa que você sentia que você não tinha valor. Você não tem mais valor, você não tem mais, assim, mais ninguém, mais família, mais nada. Então eles te colocam, de certa forma, que você nunca... Se soltar você, você morre. Você entra debaixo de um carro ou qualquer coisa. Como teve preso político, que aconteceu isso? Que eles saíram e eles morreram. Como o padre em Paris, o Tito, ele... Né? E é uma coisa impressionante que eu fiquei muito... Suicidou. É impressionante que depois, muito tempo, até hoje eu não posso... Você pode reparar lá em casa que não tem uma chave nas portas. Né? E eu não fecho porta. Não fecho. Aqui, por causa da coisa, é uma exceção. Mas eu não fecho ali em casa. Lá em casa tudo aberto. Eu tenho maior pavor, coisa fechada. Eu sinto pavor. Né? Tenho medo. Isso por causa das prisões, das coisas. Né? E filmes, quando eu vejo filme de tortura, eu pego, desligo, eu não posso ver, né? Até hoje. Quer dizer, quando eu vejo assim uma diferença, eu vejo assim, coisa que eu vejo que está fazendo uma diferença, né? Eu tenho pesadelo, tinha pesadelo constantemente, né? Pesadelo, grita, quer dizer, coisa, sempre aquele pesadelo que eu estou correndo, a polícia atrás, aquele negócio todo. E eu não podia ver polícia, quando eu saí eu não podia ver polícia, não podia ver nada. Qualquer polícia, até de trânsito, eu achava que já era, né? Era um perigo para mim, né? Então eles conseguiram, mas tem outras pessoas que é mais forte, que às vezes não conseguem fazer isso, mas é meio difícil, né? E ele tem a impressão que eles usaram até algum produto, porque quando eu cheguei na CEPAG, eu estava com um cheiro característico de um produto químico, alguma coisa, lá na CEPAG, que eu cheguei e não sabia, né, do jeito que eu tinha chegado lá na CEPAG. O pessoal relata, né? E eu tenho marca das torturas. Foi um problema, uma coisa assim muito... Sobre tortura, sobre tudo isso aí, teve uma influência muito grande, que eu... da irritabilidade, o problema de coisas, marcas de tortura, inclusive tem até hoje, né, na cadeira de dragão, porque essa cadeira jogava sal, você movimentava o corpo, muito embora que o corpo era preso. Por que jogava sal? Sal para transmitir energia, né, espalhar energia para o corpo, né? Então o sal ele é transmissor, né, de energia. Então, o que acontece? A corrente elétrica esparramava, né? E você movimentava. E o tampo aqui, o assento era de zinco. E o sal, você movimentando, o que acontecia? Acontecia que fazia ferida, e a ferida com sal ficava a dor que você não aguentava aqui com sal. E eu tenho até hoje marca de tortura, que é essa quando eu ficava sentado, né? E nas pernas também, né? Os meus dentes é tudo postiço, porque atrás, assim, os maxilares, o molar, o pré-molar, por das torturas, eu esmagava, porque fazia a contração tão forte que você não aguentava, né? Os dentes, quebrava os dentes, né? A boca ficava toda... E então isso, né? Teve um problema da audição, problema da diabetes. Hoje eu tenho problema, né? Sou muito assim, sou muito irritado, né? Então tudo foi consequência dessas passagens que eu passei, né? E sobre o emprego, sobre o trabalho, eu cheguei a procurar emprego, inclusive a Maria trabalhava no São Francisco, como médica lá, e através do Dr. Hugo Frota, tinha conseguido para mim ir lá para fazer teste lá na SAMA, para trabalhar como geólogo. Mas eu não tinha diploma, não tinha uma opção de coisa, né? Mas podia trabalhar como técnico, como auxiliar, alguma coisa. E eles, quando viram o meu currículo, eles não queriam nem saber, não queriam nem conversar. Por quê?
porque esse cara ainda nessa época, quando eu saí da prisão, que foi em 77, né, saí em 77, a anistia foi em 79, então eles não queriam de forma alguma, né? Porque essas empresas tudo na mão de multinacional, aquele negócio todo, então não queria saber. Então foi muito difícil. Então eu mantive desse jeito, dessa forma, nesse período todinho, sem trabalhar, mas com meu irmão, que eu tinha uma sociedade com meu irmão de material de construção, isso há muitos anos atrás, e quando eu voltei, eu continuei com ele trabalhando, mas eu não tinha condição nem de trabalhar como vendedor, com nada, porque eu estava todo, como se diz, estruturado. Mesmo como geólogo, se eu fosse trabalhar, era bem difícil, porque eu estava todo, não tinha mais condições, assim, de raciocinar, de coisa de, inclusive, ler um texto, de entender o texto. Eu estava todo, e até hoje eu tenho consequência, eu tenho dificuldade, o Marcos sabe. Eu tive de assinar um documento, porque na segunda condenação eu não falei, eu fui condenado em 72, 6 anos e mais 6 anos de medida de segurança, 6 e 6, né? Aí depois eu cumpri esse, que eu fui preso em 75, né? Foi em novembro de 75 e saí em 77, em junho de 77, 16, 17, que meu filho fez aniversário dia 16 e eu fiz um ano. Em 17, aí foi o último a sair da prisão, né, da CEPAG, foi o último a sair. Eu saí com anistia. Mas eu estava sendo perseguido, e eu estava sendo perseguido, não só eu, mas acho que todos os companheiros, até 85, né, com a fundação do Instituto, nós fundamos aqui o Instituto Cultural Brasil-União Soviética, e então meus passos estavam sendo vigiados, né, quando o pessoal ia para Brasília, os movimentos, nós fizemos uma feira fizemos aqui uma exposição de filmes russo, né? Eu tinha ligação com a Ala Prestes aqui, né? Aqui em Goiânia. Logo que eu saí, eu já comecei, não foi logo, porque eu estava meio, ainda, né, não estava muito bom. Eu tinha ligação com a Ala Prestes e movimento pela anistia, como o Marco Antônio também participava, outro pessoal aí também. E depois veio a fundação do Instituto, né? O Gregório Bezerra, quando esteve aqui no Brasil, esteve aqui em Goiânia e esteve aqui em casa, estava hospedado aqui o Gregório, né? Então, aqui ficou, o telefone era grampeado, né? E pela BIM, você pode ver direitinho, né? Que era tudo grampeado. Ele sabia os passos, tudo, que eu ia para Brasília, que eu não ia, que eu ia esperar o embaixador na entrada, o embaixador esteve aqui no Brasil. Claro que isso também, né, não era de menos com um governo ainda que não era um governo, né, anistia em 79, mas ainda continuava a BIM, não era a BIM, era o... Continua até hoje, né? SNI. E continua até hoje, o SNI, era o SNI, né? E hoje a gente vê também, como eu estava falando para vocês, você vê a direita está aí, né? A direita está aí, os jornais, tudo, né? Como eu falei da Folha de São Paulo, que a Folha de São Paulo nem não fala em anistia, né? Porque da época ela colaborou, né? A fundação da Ubanda, esses negócios tudo, né? E não fala, por isso que eu falo, a imprensa nossa, né? Você vê a opção aqui, né? Como é que faz a opção, né? Você vê como os próprios jornais aqui não tem nada. Dava para perceber que caminhava com anistia. No governo do Geisel dava para entender que era para uma anistia, né? Caminhava para isso, inclusive era uma coisa que a gente estava vendo. Eu via isso, eu percebia isso. E já o segundo comandante do Exército de São Paulo, o general Dávila, e mais o Frota, e mais alguns ainda militares, inclusive aquele lá, o de São Paulo, aquele que era policial lá, o Fleury. O Fleury, o Fleury. O Fleury não tinha morrido ainda não. Era o Fleury e tinha aquele outro, Erasmo Dias também. Erasmo Dias. Então eles eram a favor de começar a prender de novo os comunistas, para justificar um golpe, que os comunistas estavam agindo aquele negócio todo. E o DOI estava cheio na época que eu estava preso. Lá estava cheio de pessoas que já tinham sido presas e
estava de novo lá porque estava fazendo esse tipo de coisa. Mas quando essa reação do Geisel, que logo imediato, isso veio beneficiar todos que estavam lá, né? Muito embora que ainda existia resistência lá dentro, né? Existia o grupo do Dávila, que não foi assim eliminado logo imediato, né? E como em Brasília também. Foi muito assim emocionante, né? É uma coisa que a gente às vezes ficava incrédulo. Será mesmo que está acontecendo isso? Será que vai acontecer esse reconhecimento, né? Então eu ficava assim pensando, e no julgamento estava muito aflito, né? No julgamento lá da anistia, né? Lá dos direitos humanos, da Comissão de Paz, né? Porque o primeiro julgamento foi um julgamento assim que eu não participei, foi uma coisa assim mais corriqueira, assim parece, né? Que houve um julgamento 2 2 a 1. Você 2 a 1. perdeu. Você perdeu. 2 a 1. O primeiro julgamento foi 2, eu perdi, né? E aí eu já fiquei assim, aquele tenso, né? Aquele negócio. E no segundo, já estava com não tinha aquela esperança que ia ser conquistar esse anistia, né? Esse reconhecimento, né? Aí houve o julgamento, tudo, como eles tinham me julgado como professor, né? O relator tinha me reconhecido como professor, que eu fui professor de russo no Instituto Cultural Brasil União Soviética. Então eles queriam, porque tinha lá na ABIN, como eu era professor, então eles queriam dar como professor. Mas eu vim aqui, eu formei em geologia para trabalhar em geologia, não era, minha profissão não era professor. E aí no julgamento, o relator tinha pedido, que era para ser, como o Marcos estava falando, que tinha pedido para ser aprovado como professor, mas o Lavanier, que era o presidente, né, da comissão da anistia, ele reverteu, ele modificou. Ele falou que não, que deveria ser como um geólogo, porque ele chegou como geólogo, ele chegou com diploma, e ele, como foi preso como geólogo, né? Meus documentos estão como prisão do geólogo que estudou na União Soviética, aquele negócio todo. E aí ele virou, defendeu essa tese e foi ganho, né? Aí eu fui beneficiado como geólogo e receber, né, a pensão como geólogo, né? E isso foi muito emocionante, porque inclusive que a participação, tinha várias pessoas no plenário, e eu fui aplaudido, aquele negócio todo, o julgamento foi aplaudido, a comissão, eles aplaudiram, e eu fiquei muito emocionado, né? E tinha uns companheiros também, como o Marco Antônio, estava lá, e parece que tinha outros companheiros que eu não lembro, o João Silva, né? O João Silva também estava, né? Minha filha, Maia, né? Então eu fiquei muito, assim, muito contente, muito satisfeito pelo julgamento. Foi em 2004, né? 2004. Foi 2004. Final de 2004. Final de 2004. É o reconhecimento, e não é o salário, não é a pensão, não é o reconhecimento que teve com a pessoa, que o Estado errou. Isso, o importante é isso.
O importante, o principal. Eu sou pelo julgamento dos torturadores, e eu sou pelo julgamento dos torturadores, porque o torturador, não, para mim, não deve ser anistiado, né? Não deve ser anistiado. Que anistiar torturador, eu acho que isso lugar nenhum no mundo faz isso. Lugar nenhum no mundo, né? E por isso que essa anistia, eu acho que tem de haver um julgamento desse pessoal, né? Que eles mataram muito, não só brasileiro, mas também italiano, argentino, inclusive espanhóis que estavam na luta aqui, que morreram, né? Eu acho que tem que ser julgado. E tem que ser julgado. Exato. Na Argentina, no Chile, para todo lado, foram condenados. Tem que viabilizar isso. Foram processados, condenados. Agora, o negócio é esse. No Brasil existe uma resistência, não só das Forças Armadas, como você está falando, mas uma resistência dentro do Congresso, dentro do Senado. Porque lá está cheio de gente que não tem interesse. E na minha época tinha esse comandante Lustra. Que foi condenado agora. Que foi condenado agora. É condenado, que é torturador, né? Que não tem nada a ver com uma anistia, que é anistiar os dois lados, né? Porque não é a anistia que quer anistiar. É eles, né, né, o Congresso, tem muita gente aí que é a favor que tem que ser anistiado os dois. Eu acho que democracia, até hoje a democracia, a gente fala, nós vivemos sob a democracia. Isso é minha opinião. Vivemos sob a democracia. Mas você vê que, você vê os jornais, você vê as coisas que, inclusive, constantemente contra a nossa ideologia, contra o nosso posicionamento. Você vê o jornal, adiantando um pouco, a Folha de São Paulo. O que essa Folha de São Paulo fez na época? A Folha de São Paulo dava cobertura aos torturadores. Você vê a Globo, o Globo, o Estado de São Paulo, você vê toda a imprensa. Você vê aqui hoje, atualmente, a opção, o que faz com a gente, né? Esse jornal, não é só a opção, tem outros jornais aí que vivem... Eles não aceitam o posicionamento, não aceitam a anistia, acham que a anistia não está correta, que tem de ser, não pode ser desse jeito. Você vê que é um posicionamento, mesmo na Câmara dos Deputados, você vê da Câmara dos Deputados, você pode falar que lá é difícil, porque para mim, minha opinião, tem mais anticomunista, tem mais pessoas da tendência de direita, né, na Câmara, no Senado, né, do que você vê que é difícil ter. O Lula é um presidente da República, tudo, com muita dificuldade para fazer as coisas, porque o Congresso não aprova as coisas, né. Eu acho que melhorou, não está como naquela época, no governo da ditadura, né, esse governo que impedia tudo, né? Você não podia manifestar, não podia falar nada. Um livro de capa vermelha já era um livro comunista, né? As perseguições a padres, a intelectuais e escritores, né? Então, eu acho que esse período aí até hoje eu acho que no Brasil não tem uma plena democracia. Entendeu? Isso é a minha opinião. A violência, que aqui foi a violência, não estou falando pelo número de mortes comparado com a da Argentina, que a da Argentina foi maior, lá do Uruguai, né? Ou mesmo de outros países aí, do Paraguai ou qualquer coisa. No Brasil, houve tortura e houve morte. E não só isso, houve, parece um castramento das coisas que até hoje a gente vê, que a juventude pouco interessa pelos acontecimentos da época, que eles não têm interesse nenhum, eles não querem saber. Eles acham muito maçante. Eu vejo na universidade, quando tem uma conferência, o pessoal fica lá ouvindo e depois pega o livro e vai embora. Parece que não tem, assim, eles conseguiram, até hoje, parece que deu assim, esse golpe militar no Brasil, eles conseguiram fazer, que até hoje o pessoal tem uma certa resistência para um movimento, alguma coisa. A gente vê o movimento, qual o movimento que existe no Brasil? Qual o movimento? Eu vejo assim, tem um movimento sem terra, né? Sem terra. Os trabalhadores, né? A gente vê que não tem mais aquele movimento, né?
Estudante, está aí um início aí, a UNE, né? A UNE toda a vida foi muito importante, né? Agora tem uma representante da UNE que é muito assim, tem uma atividade muito grande e tudo, mas a gente percebe que a juventude está pensando, isso é no meu entender, ele pensa mais em música, mais em coisas eletrônicas, coisas, compreendeu? Que não está muito assim, isso no meu ver, né? Que eu tô, assim, que eu percebo que naquela época nossa, a atividade era muito grande, a gente queria fazer alguma coisa, queria mudar o mundo, queria transformar esse mundo num mundo diferente, sem uma democracia, um socialismo sem miséria, sem pobreza, né? Sem miséria. E isso a gente pensava na época. Né? E o que a gente pensava, a gente via que a gente estava sendo castrado pelo imperialismo norte-americano, principalmente com o desenvolvimento, depois da Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento dos países socialistas que estava crescendo, Vietnã, Coreia, Cuba, tudo isso aí estava, né, Cuba à frente dos Estados Unidos, isso já era uma ameaça, né? E o Kennedy logo criou aquele programa da Paz para o Progresso, Aliança para o Progresso, e estava intervindo diretamente no Brasil. Esse golpe nosso aqui de 64 foi com um apoio total, inclusive foi o apoio do embaixador do Lincoln Gordon, que apoiou. Ele mesmo falou, quando ele esteve aqui no Brasil, apoiou e fez essa movimentação toda. As tropas, a frota dos Estados Unidos estava perto, quer dizer, foi com todo apoio. E os militares nossos faziam curso aonde? Aonde fazia curso? Fazia curso nos Estados Unidos, no Panamá, na Israel, né? E aperfeiçoando cada vez mais sobre tortura. Né? Chile com presidente socialista, com presidente lá além de socialista, aquele negócio tem de eliminar o Chile, tem de eliminar o Allende, né? E ele cai em 73, né? Em 73 ele é derrubado. Ele não fica nem quase um ano e pouco. Não fica. Né? Quer dizer que tudo isso aí, a gente vê que o americano, hoje o imperialismo, o americano, o capitalismo, está em crise, né? A gente está em crise. Eu acho que o domínio deles, eu tenho essa ideia, eu penso assim, que o domínio deles não vai ser eternamente, né? Para mim, vai chegar ao fim, né? Vai chegar ao fim que, como o Império Romano, Bizantino, todos tiveram um fim, né? E até o nazismo, né, teve um fim. O nazismo, o fascismo, né? Mas eu acho que hoje ainda existe, hoje ainda a gente percebe, como eu estava falando para você anteriormente, que o Congresso, o Senado, está cheio de gente aí da época da Arena, da época que... Né? Então as ideias... Por isso que é difícil fazer alguma coisa, né? Por que no Brasil não fez reforma agrária ainda? Por quê que não faz? Que não tem condições? Porque é muito difícil fazer nessa situação, nesse regime, né, capitalista, é muito difícil. Mas é muito mais difícil ainda com esse pessoal que está no Congresso. Tem muita gente democrata no Congresso, tem também no Senado, mas tem uma resistência muito grande. Tem gente que é contra essa anistia. Tem gente que é contra a anistia.